Bom dia, pessoas. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Como vocês estão nessa manhã de quarta-feira maravilhosa, wonderful? Ana Júlia, como sempre, anônima, né? Anônima. Velho, deixa eu falar aqui. Eu falei que tinha um gambá aqui em casa esses dias. Não é gambá, Velho, é um rato que parece um avatar, velho. Na moral. Eu subi ele por fogo, tô tentando pegar ele agora. Assim que é bom, animal exótico. Gil, mas exótico demais, demais, demais. Você não tem noção. Ele dá um pau no gato se o gato subir no sótão. É doido. Na moral, que é a jiba de um gato. Ratazana. É a ratazana, tio. É a ratazana. Não é pra qualquer um, não. É o bichão mesmo. Se alguém quiser, de repente, um ratinho diferente, um bichinho de estimação diferente. Olha, Daniel do Noir da Graça. Daniel, pode falar. Você tá afim da menina aqui da sala? Você tá flertando com a menina aqui da sala, não é? É Luana? Quê? É Fulana, Júlia? Oi? Você tá querendo Quê? alguma menina aqui da sala, não tá? É Matheus. Ana Júlia. Nossa, eu vou pegar esse. Eu acho que você quer uma menina aqui da sala. Eu sinto isso. Bom dia, bom dia. Tô brincando. E tá muito Zé Gatão ultimamente, ligando Bom dia, aqui. bom dia, bom dia. Nossa Tá senhora, meu Deus do rindo. céu, cara de morto. Só que você tá querendo alguém aqui da sala. A gente só não sabe quem é ainda. É Diana. É quem? É, Nadia tá namorando, né? Diana? Uhum. Ah, é Diana. Ana? Oxi. Ela não tá ouvindo, né, coitada? Fala, Nádia, pelo amor de Tô ouvindo sim. Deus. Porra, a Nádia fica falando. Ah, então, é sério que vocês estão juntos, você e Daniel? Que lindo, gente. Quem, Gracinha. gente? Eu e quem? Daniel, não se faça desentendido, não. Olha aqui, Eu a e Diana, quem, ela, pô? a 2 Diana anos já, é ó. comprometida. A Diana é comprometida. Olha só, que delícia. Misericórdia. Pelo A amor de Diana é Deus. comprometida. Olha o Diana, o que problema. é É o isso? tipo do Daniel. Brincadeira. Meu Olha o Deus. problema, hein? Daniel. Você gosta do pique, Daniel? Tô falando que ele quer mesmo, é o Matheus? Eu acho que tá a briga ali por Ana Júlia, Matheus e Daniel. Ixi. Acho que nem Pela gosta. Nádia. Era pela Nádia. A Nádia foi pra namorar. Aí teve que passar por outro, tá ligado? Mas eu acho que é Matheus e Daniel o casal que vai ser. Matheus, tá entre Matheus e Daniel? Velho, tá. Eu sei que o Daniel tá diferente, velho. Mas o Daniel tá diferente. Não, pô, eu sou uma pessoa nova. Essa quarentena me mudou. Por que? Você foi preso? Alguma coisa assim? De novo, o que aconteceu? Não, cara. Ele já pode, já. Brincadeira. Já pode? Ah, Mas não. Daniel Vai começar com essa piada. Vai começar com É essa uma pessoa piada. boa. Se for começar, só já sabe. O Daniel não vai ser preso, não, que ele é uma pessoa boa. Isso. Entendi. Rapaz, não, mas o Daniel tá, né? Ó, no começo da quarentena, quando ele ligava a câmera, que era difícil, ele sempre tava assim, né, sem traje nenhum, tava assim, bem fresquinho, né? Bem, sabe? Né? Tava do jeito que vê o mundo. Vai até voltar pra escola, Daniel? Nem Maria Clara vai e Daniel vai. Olha que exemplo. Sério? Uhum. Daniel, Deus tocou seu coração. O que tá acontecendo? Conta pra nós, Daniel. O que tá acontecendo? Saudade, Digão, saudade. Você vai voltar, né, tio? Óbvio, né? Ah, com Quero te ver, certeza, né? quero te ver, né? Eu quero te ver, tio. Apesar de eu ser do grupo de risco, porque eu sou velho, né, velho? Então, Nossa. eu sou idoso. Quase Então, Se volta às aulas, não vai prestar, velho. Não vai. 6 pessoas falaram que vão voltar pra escola e a gente não vai prestar. Gente. quantas Fala pessoas ao vão pra escola? 6. 6. Eu tô triste que a gente vai ter que começar a acordar às 7. 6? Uhum. De 30 e sei lá quantos. 36. Tira. Sério? Sério. Ninguém vai voltar. Eu acho que é zoeira. Na verdade, até agora é 9 pessoas. No grupo. Ei, mas olha aqui, os pais dessas pessoas que estão falando que não vão voltar, tá aceitando isso? Aham. Bom, da minha Sabe parte, disso? sim, né? Tem certeza? Da minha parte, sim. Não sei os outros. Então Eu tá tô bom. bem. Então. Ô, velho, vamos lá na escola me ver. Agora vai ser tenso, tá? Não, não pode abraçar. Eu acho tenho que não vai prender o adiantar cabelo. nada esses protocolos de segurança. Mas não pode abraçar, pai. Exemplo, Esse você na monte sala, eu de vou fazer coisa o que que eu eu li quero. lá.
Um monte de palhaçada, porque eu vou ter que ir e voltar de ônibus, Digão. Encostando os outros. Ah, é, velho. Tem isso. O que vai adiantar chegar na escola, passar álcool em gelzinho lá no ônibus e encostar em todo mundo? Ah, Digão, se não tivesse tão cansativo pra até a escola. Ai, gente, falta 2 meses pra acabar o ano, pelo amor de Deus. Desnecessário essa volta, desnecessário. Também acho. Não, vai ter que gastar um dinheirão, vai ter que investir um tempo, porque isso não foi rapidinho, né? Inclusive, gastar dinheiro. vai ter que... Aí, as regras, tem que usar 2 máscaras. Aí tem que prender o cabelo, porque o nosso cabelo é muito grande. A gente tem que andar em uma velocidade adequada para não interromper o fluxo de alunos na estrada e na saída. Que regras são essas que eu não estava sabendo? Eu mandei no grupo lá. Deixa eu falar aqui. Vai ter que ontem de andar devagar. Mas andar devagar, pô. Andar rápido, eu vou ter que prender o cabelo, velho. Minha Nossa Senhora. Não, no baque você vai ter que fazer uma lace. Cabelo não, velho. Não vou mesmo, não. Se eu vou ter que prender o cabelo, todo mundo vai ter que prender cabelo também. Tem que ser geral. Não, que cabelo você vai prender de Mano, o Bubaque vai ter que fazer uma trança. Gente, tô um corte. Vai ter que mudar mais cedo. Deixa curtinho. Passa a máquina 2. Digam, aqui é projeto cabelo na bunda, entendeu? Pro verão, você não tá entendendo. Gritou. Depois faz a pique, velho. Dá nada não. Você tá comendo o cabelo aí. Corta, vai por mim. Só tem ideia boa. Corta e depois você emenda. Faz uma amarração. Ué. Faz uns nó. Dá nada. Faz uma peruca, inventa. Ué. Você tá pensando o quê? Se a Daniela vai fazer isso. Emanuel vai fazer isso. Nossa, gente. Final do ano, em vez de a gente ter menos aula, coisa mais light, não vou ter que começar a acordar 7h10 e vai ter 6 aulas por dia agora, top. Uhul! Ei, olha aqui, vai chegar palhaçada, tá? Semana que vem, eu estou não enforcado na terça e na quarta, porque a gente podia ter um descanso de 2 dias e ter uma semana inteira de descanso. Eu só acho. A outra que ele fiquei. Quinta-feira é dia Eu dos vou professores. enforcar, eu não tô nem aí. Eu sei. Vai enforcar aqui de sexta, mas dos professores? É porque vai ter feriado e vai ter um negócio dos professores, né? Eu Quase acho que não eu vai só ter vou aula. um dia, mano. Se eu achar chato, eu feriado vou... e quinta também. Aí vai parar enforcar na sexta e vai ter aulas terça e quarta. Tem que ir todo dia, tá, Daniel? Eu escutei você falar. Eu não, só vou um dia só, vou experimentar. Se for bom, eu vou. Se não for, eu agora, eu vou fazer vandalismo na frente, velho. Eu vou riscar aquela padaria. Se for chato. Quando for lançar aula, vai contar um monte de coisa. Gente, mas tá escrito no protocolo lá que eu vi, não sei se eu tô ficando doida, que tem gente que vai terça e quinta e tem gente que vai ser mais de 20 alunos. Não vai ser a semana toda. Não, são turmas que são muito grandes, mas tipo a nossa, que é pouca gente, pode só vai ter distanciamento de cadeira. Sabe o que vai acontecer? Vai todo mundo só nos últimos dias, só pra bagunçar, entendeu? Acabar logo pra todo mundo. Não bagunça de biologia. Botar a máscara no ventilador. Digam, você não sabe nada. Desde que você estava mutado, sai dessa sala. Você vai, Manuel, pra escola? Velho, ó. O negócio é que eu vou ver alguns semana que vem. Vou ver alguns. Os demais eu vou ver aqui pela internet. Saber das novidades, quem pega quem, entendeu? Eu sei que, por exemplo, Diana, você vai, Diana? Porque Daniel vai. Depois dessa revelação na aula de hoje, Daniel, você faz... só o meu que tá travando a Oxi, o que tem a ver com Diana, caralho? Oxi. Ô, Daniel, aqui, aproveita, tá? Porque, tipo assim, se for 9 pessoas, 8 meninos, só você de menino, rapaz, você vai reinar, tá? Você vai reinar. Que reinar, cara? Olha essa carcaça aqui, essa carniça aqui, ó. Velho, para com isso, hein? Na moral. Ninguém vai falar nada, as minas guardam segredo, ninguém vai contar. Que mano é segredo, rapaz? Rapaz, ó, tô falando. Chegou na escola, você vê que é muita menina, fica na cocotinha, você entendeu? Fica lá, dá uma de amiguinho, senta perto de uma, de outra. Ah, filho. É escassez, você vai ver. Muito pouco menino. Aproveita, olha, Daniel. Digão dando dicas. Digão, vamos mandar aí. Digão cupido. Misericórdia, filho. Vai dar certo. Vai dar certo. E é aquele cara que vai chegar lá e falar assim, dá um selinho só pra eu ver, igual aqueles caras que ficam falando. Ué. Coach do amor, Digão.
Da amizade aí, ó. Selinho da amizade, hein? É amizade, igual apertar a mão. Vai que... Vai. Dá nada não. Tudo certo. Ah, vou lá no banheiro. Pá. Tô brincando, tô brincando. Tô brincando, tô brincando. É igual apertar a mão. Aí o pessoal acredita. Tô brincando, pô. Aham. Sei, seu Daniel. Pessoal, deixando um pouquinho de lado a vida amorosa de Daniel, que vai bombar agora, depois desse retorno às aulas, né? Ele vai passar o tempo na sala. Sim. Né? Eu já até sei com quem ele vai começar, porque eu percebi aqui pelos olhares nas câmeras. Eu vi assim, os olhinhos, quando eu falei assim, o nome de Daniel, umas meninas ficaram com o olho mais açucarado, mais doce. Eu percebi, você entendeu? Eu até tirei um print aqui para notar que o olhar está mais doce, ficou açucarado quando o Daniel apareceu. E eu sei que ele está com segundas intenções. Pessoal, olha só. O nosso foco hoje é trabalhar a fisiologia vegetal. Vou falar só de absorção da seiva bruta. E na próxima aula, pessoal, de absorção da seiva elaborada. Eu ia tentar falar de tudo hoje, mas é muita coisa para falar numa aula só, tá bom? Vamos lembrar que a planta, ela precisa tirar do solo, pessoal, água e sais minerais. E alguns elementos importantes, como, por exemplo, carbono, hidrogênio. Ela aproveita também um pouco do oxigênio. Então, do solo, ela tira elementos importantes, tá? Elementos minerais, muitos elementos minerais. A chamada seiva bruta, ela é proveniente do solo. Então, a planta tira do solo água, componente da seiva bruta. Tira do solo minerais, também componente da seiva bruta, tá bom? A seiva elaborada, ela vem das folhas e das regiões fotossintetizantes da planta. Então, a seiva elaborada, ela foi metabolizada e gerou-se aí carboidratos, aminoácidos, proteínas, lipídios, para poder distribuir para o resto da planta. Ok? Então, vamos lembrar, pessoal, que seiva bruta, ela vem do solo, né, das raízes, para o resto da planta, e a elaborada, ela vem da copa da planta para o resto dela, né? A seiva elaborada, ela vai descendo. Pessoal, dessa seiva bruta, né, nós vamos encontrar os chamados macronutrientes, que são muito importantes, né, para o desenvolvimento da planta, e os micronutrientes, que também são muito importantes. Peraí, Digão, eles são essenciais? Eles são essenciais. Lembrando que macro é grande, é muito, e micro é pouco. Ou seja, todo macronutriente, ele é usado em grande quantidade pela planta. Logo, ela vai absorver bastante. Ela necessita de muita quantidade de macronutriente para ela poder metabolizar o que é importante para ela. Então, esse macro vem de muito, de bastante. Os chamados micronutrientes, eles são essenciais ao metabolismo vegetal, mas aparecem em pequenas parcelas ou porções. Então, em quantidades menores em relação aos macronutrientes. O livro de vocês aí na página 3 traz um gráficozinho, um infográfico, em verde, pessoal, mais escuro, os micronutrientes, e em verdinho mais claro, os macronutrientes. Então, a gente percebe que cálcio, enxofre, magnésio, fósforo, potássio, nitrogênio são macronutrientes. Pessoal, cobalto, cloro, ferro, boro, manganês e assim por diante, eles são micronutrientes, tá? Então, os que estão em verdinho claro, eles são usados em grande parcela, proporção e quantidade pela planta, e os que se encontram em verdinho mais escuro, eles são usados em menor concentração, em menor quantidade pela planta também. Lembrando que tanto macro como micronutrientes, eles são essenciais à sobrevivência da planta, tá? O livro traz uma diferenciazinha, pessoal, entre solo e clima. Lembrando que solo, ele tem uma porção orgânica e uma porção inorgânica. Além de uma fase gasosa, uma fase de vapor também, tá? Então, você encontra incorporado ao solo uma fase orgânica, né? E nessa fase orgânica você encontra alguns compostos importantes. Formado por seres vivos ou seres mortos ou parte de seres mortos, tá bom? A parte inorgânica, eu vou encontrar a água, vou encontrar os minerais, vou encontrar uma parte gasosa, então você tem ar também preso ao solo, que vai ser usado ou absorvido pela planta. Tá? Então, o nosso solo, ele tem uma parte orgânica e uma parte inorgânica ou mineral. O clima, pessoal, ele vai ser uma descrição da constituição atmosférica, do comportamento atmosférico de uma dada região num amplo espaço de tempo, tá? Ah, Digão, por que me interessa clima e solo? Porque eles estão associados aí dentro à questão de
desenvolvimento vegetal. Quando eu falo em fisiologia vegetal, eu me refiro ao funcionamento da planta por dentro, tá? E esse funcionamento garante a sua reprodução, o seu desenvolvimento, garante a sobrevivência dessa planta, ok? Pessoal, aqui vai falar um pouquinho sobre a absorção de água e sais minerais. O nosso foco não é a absorção propriamente dita, é o transporte hoje, mas a absorção, ela representa um movimento que é feito pela água e os minerais da raiz para o xilema, né, para a parte interna da planta. Como é que essa água é absorvida, ela é puxada do solo? Essa água é puxada, pessoal, por movimentos, né? Vai ser um movimento apoplasmático, o movimento simplasmático e o movimento transcelular. Mas, Digão, esse apoplasmático é quando a água ela passa, os minerais passam, pessoal, entre as células ou no meio intercelular. Então, lembra que nesse movimento apoplasmático, lembra que a água ela passa entre as células. Os minerais passam entre as células, não passa por dentro da célula, mas vai passar entre elas. O movimento simplasmático, esse líquido, pessoal, ele passa... ele se desloca por ligações entre as células, chamado de plasmodesmos. Então, esses plasmodesmos, eles representam regiões ou abertura na parede celular, na parede celular, que viabiliza a passagem de líquido, de água, minerais, pela epiderme da planta da raiz, tá? Então, no caso, pessoal, de movimento simplasmático, a água, os minerais passam por canais que você encontra nas paredes celulares, né? Por canais chamados de plasmodesmos. E o movimento transcelular, pessoal, trans dá a ideia de através. Trans, né? Está atravessando. E aí ele vai passar no meio das células, no meio do citoplasma delas. Então, você tem um gráficozinho aí, ó, no livro de vocês, que mostra o movimento, pessoal, apoplasmático, tá vendo? Ele passa entre as células, ele não entra dentro delas. O movimento, pessoal, simplasmático, ele passa por dentro da parede celular, mas não entra na célula ainda, mas ele passa pela parede. E o transcelular, ele vai passar no meio da célula, ele vai cortar caminho no meio da célula, tá bom? Então, lembra que o apoplasmático é por fora da parede, em volta, né? O simplasmático, ele passa dentro da parede, mas assim, coladinho nela, mas não entra na célula. E o transplasmático, ele vai passar dentro da célula propriamente dita. Quem é que passa? Passa água, passa minerais, né? Os cátions, os ânions, eles passam aí dentro, tá bom? Pessoal, o nosso foco hoje é esse movimento feito através da planta, esse transporte. O nosso transporte aqui dentro vai ser de seiva bruta e seiva elaborada. Digamos, o que é seiva bruta? Pessoal, uma seiva bruta, ela representa aquela seiva, aquele líquido, aquele material que vem do solo. Então, quando eu pensar em seiva bruta, me refiro à água, aos minerais que são extraídos do solo, tá? E a seiva bruta, ela sobe da raiz em direção ao ápice da planta. A seiva elaborada é uma solução com materiais orgânicos que foram sintetizados via processo fotossintético. Então, ele vai ser resultado, a seiva elaborada, de uma fotossíntese inicialmente. Ela vai ter na composição dela carboidratos, aminoácidos, né, lipídios. Então, você encontra compostos orgânicos na seiva elaborada. O foco hoje é a seiva bruta, que é transportada, pessoal, pelo xilema. Lembrando que xilema transporta a seiva bruta e floema transporta a seiva elaborada, ok? O nosso foco hoje é seiva bruta. Eu vou fazer um desenho hoje no quadro para vocês e eu queria que vocês refizessem o desenho, por favor, no caderno, ok? Ok, Digão. Então, tá bom. Eu só vou puxar meu quadro aqui só um pouquinho. Deixa eu pegar minha mesa digitalizadora, rapidão. Pessoal, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer uma plantinha para poder entender como se dá o transporte de seiva bruta através dela. Mas, Digão, como assim o transporte de seiva bruta? Pois é. O que acontece... Ué, gente, eu vou encaixar isso aqui aonde? Achei. O que acontece, pessoal, é que a seiva bruta... Eu acho que eu estraguei o negócio, gente. Misericórdia, Senhor. Ah, não, acertei. Pessoal, o que acontece é que a seiva bruta ela vai ser passada para
copa das árvores, para as folhas, para as outras regiões da planta, através de 3 processos principais, tá? Esses 3 processos eu vou fazer no quadro, eu vou desenhar no quadro primeiro, e eu queria que vocês fizessem no caderno de vocês. Pode ser? Pode, Digão. Então, pessoal, vamos lá, ó. Me acompanhem, por favor. Deixa eu só tirar aqui. Deixa eu só desabilitar. Pessoal, enquanto eu vou desenhando, vamos conversando, por favor, bata um papo comigo. Vamos falar mal da vida de alguém? Mentira, sacanagem. Sacanagem. Pessoal. Ô, Digão, Oi? esse final de semana aí, lá na casa da minha avó apareceu um gambá. Aí, Eu vou morar onde? lá no... Na verdade, não foi na casa da minha avó, foi no canivete. Aí mataram pra minha avó fazer cozinhar. No canivete? Só que aí... e aí levaram lá por causa da minha avó pra fazer. Aí, só que ele morreu dentro do saco, ela não conseguiu fazer, senão eu ia comer gambá igual a Maria Clara, esse final de semana. Misericórdia. Ei, mas o povo pegou gambá no meio da cidade, velho. Porque lá onde acharam tem tipo um... Tem um monte de árvore lá, não tem, acho que apareceu lá. Aí mataram, só que ele acabou, tipo, nem servindo pra nada, coitado. Perdeu a oportunidade maravilhosa de comer carne de... Como é que é? Gambá. Misericórdia, meu Deus. Só vocês mesmo. Só vocês. Eu ainda fico passado, gente. É preconceito meu. Eu olho vocês assim, meninas, todas angelicais. Misericórdia. Vejo vocês, ó, largados e pelados. Nível cruze no véu corre. Misericórdia. E nível hard, tá? Largados e pelados, nível hard. Misericórdia. Pessoal, pressão positiva da raiz. Minha letra também com o bichinho assim, porque eu não dou conta não, velho. Capilaridade. Teoria da coesão tensão. Pessoal, dá para entender bem o que eu estou escrevendo? Deu para entender? Deu, né? Deu, Digão, maravilhoso, wonderful. Então tá bom, pessoal, já que vocês entenderam, vou fazer aqui um sistema radicular. Pessoal, isso aqui é uma planta. Uma planta. Isso aqui é uma árvore maravilhosa. Velho, eu desenho muito bem, tá? Meu desenho ficou pica. Ficou massa. Nossa, eu tô orgulhoso de mim mesmo agora. Muito orgulhoso. Muito orgulhoso. Eu vou fazer um solo assim, ó. Pronto. Que solo maravilhoso. Pessoal, o que acontece? A planta, ela tem que tirar do solo água e minerais. E existem 3 fatores que viabilizam essa retirada de água e minerais do solo e que impulsionam isso para a copa da planta. Se você for perceber, ela tem que tirar água do solo e jogar lá nas folhas, por exemplo. E esse é um movimento, pessoal, contra a gravidade. Se eu pensar numa planta baixinha, né? Uma planta de alguns centímetros, é fácil imaginar isso acontecendo. Agora, pensa que plantas muito grandes, uma sequoia, tem lá seus 90 metros, velho, quase 100 metros, é muito grande. E às vezes a raiz de uma planta dessa tem 10 metros de profundidade, né? Tem 20 metros de profundidade, tem 30 metros de profundidade para sustentar o tronco acima do solo. Então a raiz já é profunda pra caramba, né? Então a raiz ela tem que fazer o quê?
extrair água do solo, minerais do solo, e mandar, pessoal, lá para cima, para a copa, para as folhas. Olha a distância que essa água percorre. Então, alguma coisa viabiliza a entrada de água nas raízes e ajuda a empurrar essa água para a copa das árvores, para a copa das plantas, né? E isso é uma distância muito grande. Porque se você pensar, pessoal, numa planta baixinha, beleza. Agora, uma planta que tem 5 metros, 10 metros, 30 metros, 50, 100 metros de altura, é muita coisa para a água percorrer do solo até essa região da copa das plantas das árvores. Então, é um caminho muito longo para chegar até lá. E como é que acontece que a água ela entra e ela vai ser empurrada ou puxada lá para cima? Existem, pessoal, 3 mecanismos que vão mostrar como a água ela faz para poder chegar lá em cima. Um deles é a chamada pressão positiva da raiz. E como é que funciona essa pressão positiva da raiz? Essa pressão positiva da raiz, o que eu fiz aqui, velho? Essa pressão positiva da raiz, ela representa um movimento feito via osmose. Pessoal lá da biologia do primeiro ano, o que é osmose? Alguém se lembra? O que é osmose? Osmose. Passagem de água do meio hipotônico para o meio hiper. Isso. Então, é o que acontece, é uma osmose. O que viabiliza aí dentro, esse movimento da água para poder entrar aí dentro vai ser a chamada osmose. Eu vou desenhar, pessoal, um pedacinho da raiz, tá? Então, vou fazer um desenho aqui que representa um fragmento da raiz. Estou pegando aqui, ó. Peguei a raiz. Ué, o que eu fiz aqui? Peraí. Ó. Peguei um pedacinho da raiz e resolvi fazer uma ampliação dessa raiz, tá? Deixa eu fazer a ampliação aqui, ó. Foi essa que eu usei? Foi. Pessoal, esse aqui, ó, é a raiz ampliada. Essa raiz ampliada, ela tem uma área central. Essa área central, eu vou fazer de que cor? Vou fazer um rosinha. Pronto. Pessoal, essa raiz, ela tem uma área central. Essa área central é onde você encontra os vasos condutores, o xilema, tá? Nessa região do meio da raiz você encontra o chamado xilema. Nessa região periférica você encontra a chamada epiderme. Para que eu tenha aí um movimento sendo feito da parte externa para a parte interna, eu tenho que imaginar, pessoal, que dentro dessa raiz, dentro desse xilema, você encontra uma alta concentração, cadê, ó? Uma alta concentração de íons. Então, aqui você encontra uma grande concentração de íons positivos e negativos. Eu vou ter aqui uma alta concentração salina. Isso faz com que eu tenha aí dentro uma força que vai puxar água para o meio, né, para a região medular dessa raiz. Pessoal, a região medular é a região do meio, tá? Medular, meio, no centro. A região cortical vem de córtex, que é a região mais periférica dessa raiz. Então, a água ela vai ser transportada do meio externo para a região cortical e depois para a região medular. Mas, digamos, por que essa água ela entra na raiz? Porque você encontra no meio da raiz uma alta concentração salina ou uma grande pressão osmótica. Quando eu falo pressão positiva, é porque você encontra lá no meio da raiz, lá na região medular da raiz, você encontra uma grande concentração de sódio, cloreto, de vários íons no meio da raiz. Mas, digamos, isso é acumulado como? A planta, pessoal, por transporte ativo, ou seja, com gasto de energia, ela vai colocando no meio da raiz vários íons. Então, ela vai acumulando vários íons no meio da raiz. Isso faz com que o meio da raiz se torne hipertônico. Pessoal, se o meio da raiz é hipertônico, a tendência desse meio é puxar água para o meio dele. Logo, o que vai acontecer é que a água ela vai sair do meio externo e vai migrar para esse meio interno da raiz. Olha o movimento da água. Ela vai fazer esse movimento aqui, ó. A água vai começar a entrar aí dentro. Mas, digamos, entrou por quê? Entrou, pessoal, porque a concentração salina ela é muito alta no meio da raiz, nessa região medular. Claro que eu vou lembrar vocês que a pressão osmótica ela é grande no meio da raiz. Quando eu comparo, pessoal, a pressão osmótica desse meio para esse córtex, o meio tem maior pressão osmótica. Se eu comparar a pressão osmótica do córtex e o solo, a pressão osmótica é maior no solo. Ou, no solo não, no córtex. Por que no córtex? Eu tenho que ter mais sais nessa região
do que na parte externa. Porque como eu tenho mais sais nessa região mais interna da raiz, a água ela tende a entrar. Então, a água ela vai entrar primeiro na região cortical, que tem mais sal, depois na região medular, que tem muito mais sal. Então, quando eu pensar em pressão positiva da raiz, eu vou lembrar que esse meio da raiz é o meio, pessoal, hipertônico. Como é o meio hipertônico, tem uma alta concentração salina, tem muito sal aí dentro. Né? Lembra que o sal foi colocado aí dentro por transporte ativo. Então, a planta ela gastou energia, ela gastou ATP para acumular sal no meio dela. Olha, para que ela teve esse trabalho todo, Digão? Para poder puxar água posteriormente por osmose. Tá? Então, a água ela vai ser puxada para essa região central. E olha que interessante. A água é puxada para o meio da raiz continuamente. Esse puxar contínuo faz acumular água no meio da raiz e essa água ela vai empurrando outras moléculas de água para cima, em direção ao tronco e em direção à região da copa dessa planta. Então, você encontra a água entrando. Deixa eu fazer um desenho aqui. Ó. A água está entrando, pessoal. Ó, entrou na raiz e ela vai seguindo viagem. Ó. Ou vou colocar de verde, não. Ctrl Z. Ela vai seguindo viagem. Ela vai subindo. Então, ó, ela vai subindo. Ó. Subiu, tá? Então, um dos mecanismos usados pela planta para poder tornar possível esse movimento de água de entrada na raiz é por meio da pressão osmótica, uma pressão positiva da raiz. Lembra quando eu falo pressão positiva? É porque a raiz acumula vários cátions, vários ânions, vários íons, ela fica com uma alta concentração salina no meio dela, e isso força a entrada da água no meio da raiz, tá? Quando eu comparo, pessoal, a região cortical, que é essa região de fora aqui, com a região medular tem mais sal, né? É mais concentrada. A região cortical ela é mais concentrada do que o solo, né? Por isso que a água ela vai entrar nessa região cortical, tá? Mas digamos, se por um acaso essa planta ela tiver um solo muito salino e o meio externo tiver uma concentração salina maior do que a raiz, aí, pessoal, a água não entra na raiz. Aí a raiz ela tende a murchar e a secar e a desidratar a planta como um todo. Então, se essa raiz ela tem menos sal do que o solo, a tendência é a água não entrar na raiz. Agora, se o meio da raiz tem mais sal do que o solo, é mais concentrada, aí a água ela vai começar a entrar na raiz e empurrar as moléculas para cima. Entra e empurra para cima. Entra mais um pouquinho, empurra para cima de forma contínua. É um movimento contínuo, na verdade. Tá? Então, essa é uma explicação, é uma possibilidade. Uma outra possibilidade é a chamada capilaridade. Pessoal, alguém se lembra lá das propriedades da água quando se fala em capilaridade? Não sei se vocês sabem disso, perceberam, alguém contou para vocês, mas, por exemplo, se eu pegar um tubinho fino, vou tentar desenhar um tubo fino aqui, ó. Se eu pegar, pessoal, um tubinho fino, não, pessoal, se eu pegar um tubinho fino, por exemplo, ó, e mergulhar, pessoal, um canudo na água, eu vou notar que a água ela tende a subir por esse canudo. Se eu pegar um canudo mais fino e colocar na água, essa água ela sobe mais alto no canudo ainda. Então, toda vez que você coloca um canudo na água, pessoal, pode colocar um canudinho na água. Se coloca um canudinho na água, rapidamente um pouco da água ela consegue subir, escalar um pouquinho do canudo. Lembrando, se o canudo ele for de grosso calibre, a água ela sobe até uma certa altura. Se o canudo for mais fininho, a água ela sobe mais alto em relação ao canudo de grosso calibre. Quanto mais fino for o canudo, mais alto... Oh, meu Deus do céu! Quanto mais fino, pessoal, for o canudo, mais alto sobe essa água. Esse comportamento ele se chama capilaridade. A água, pessoal, por questões devido a ligações de hidrogênio, ela se adere à parede do canudo e puxa as moléculas de baixo. Então, ela vai fazer o quê? Uma molécula ela vai colar na parede do canudo e puxa a próxima molécula. Essa ela sobe, gruda na parede do canudo e puxa de baixo. Então, elas vão escalando o canudo até uma certa altura, tá? Escalando o tubo até uma certa altura. Esse escalar que ela faz é feito em função da chamada capilaridade, que é uma propriedade da água. Quanto mais fino o canudinho, quanto mais fino for o tubo, mais alto a água ela consegue escalar aí dentro. Tá? No caso, pessoal, dos tecidos condutores, você encontra no xilema esses canais por onde a água ela pode escalar.
tá? Então, eu vou lembrar, pessoal, que dentro do xilema você encontra regiões tubulares, bem fininhas, né? Igual capilar, igual um fio de cabelo bem fininho mesmo, que viabilizam que a água suba por eles, tá? Essa capilaridade é um comportamento natural da água. A planta, como ela tem capilares, ela tem tubinhos bem fininhos, a água ela consegue escalar com facilidade. Então, esse vai ser um outro motivo que torna possível esse escalar da água por meio desses tubos internos na planta, tá bom? Então, uma possibilidade, vamos lembrar, vai ser a pressão positiva da raiz, né? Ela acumula sais, puxa a água e vai empurrando essa água para dentro. Uma outra possibilidade, a água ela escala por capilares, a água ela escala, entre aspas, por tubos bem fininhos. Então, essa capilaridade facilita ainda mais a subida da água. Outra explicação é a chamada, pessoal, coesão-tensão. É uma teoria desenvolvida, pessoal, por Nixon e colaboradores. De acordo com eles, pessoal, foi no século XIX que foi criada essa teoria. De acordo com eles, o que acontece? A planta ela transpira. E essa transpiração da água torna possível, viabiliza a subida da água. Mas, Digão, como assim? Como assim? Planta transpira? Pessoal, claro que transpira. Todo mundo transpira. Todo o organismo, né, pluricelular, ele acaba transpirando. Ele perde um pouquinho de água para o meio externo. Então, vamos imaginar aqui, pessoal, uma folhinha. Ó, uma folhinha. Pessoal, essa folhinha, ela torna possível, né, que a planta ela transpire. Peraí, Digão. Então, pela folha, a planta vai transpirar? Sim. Pela folha, a planta vai transpirar. Então, ela vai perder água. Ela vai perder água, ó. Quando, pessoal, a folhinha ela perde água e ela fica com uma concentração salina muito alta em relação à fase anterior dela. Então, antes de perder a água, ela tinha lá um teor de sais dentro dela. Agora que ela começou a perder água, ela aumentou o teor de sais dentro dela. Ou seja, eu vou ter uma alta concentração salina nas folhas agora, porque eu tive perda de água. Então, a água evapora, fica uma concentração salina relativamente alta dentro da folha. Essa folha, ela passa a puxar para ela água. Ela puxa da onde? Ela puxa dos galhos. E os galhos puxam a água do tronco. E o tronco puxa a água das raízes. Então, é um processo, pessoal, em cadeia, tá? Lembra, no caso da folhinha, a folhinha perde água por evaporação. A folhinha ela vai ficar mais concentrada em termos de concentração salina. Ela puxa água de um pecíolo, ela puxa água de um galho, o galho puxa do tronco, o tronco puxa das raízes. Então, é um efeito em cadeia, é uma reação sequenciada, tá? A evapotranspiração das plantas viabiliza a subida da água pela raiz, pelo tronco e vida acima. Lembrando que todo o processo de transporte acontece via xilema. Então, por favor, quando vocês pensarem em tecidos condutores, eu vou lembrar vocês que os tecidos condutores, eles são os xilemas e os floemas. No caso da seiva bruta, pessoal, é pelo xilema, tá? Então, o xilema, ele vai ser aquele responsável pelo transporte da seiva bruta. Seiva brutex. Ó, seiva bruta, tá? Transportado pelo xilema. Belezinha? Então, o xilema é aquele que transporta a seiva bruta e o floema é aquele que transporta a seiva elaborada. Então, vamos lembrar agora, quando eu pensar em transporte da seiva bruta, água e minerais, como é que é feito o transporte? O transporte é feito, pessoal, pela pressão positiva da raiz, ela acumula sais dentro dela, isso gasta energia para ela acumular, mas depois que ela acumulou, isso torna possível que a água entre na raiz, né? Por uma pressão positiva por osmose. Outra possibilidade é a capilaridade, porque a água ela consegue escalar tubos bem fininhos. Quanto mais fino o tubo, mais alto essa água ela consegue escalar aí dentro, tá? Outra possibilidade, pela teoria de Nixon, é que a água ela consegue subir pela raiz, pelo tronco, pelos galhos, em função da transpiração que a planta ela sofre. Então, pela copa, né, pelas folhas, a água ela vai ser transpirada, então a água é colocada para fora via vapor de água. Isso cria, pessoal, uma concentração alta de sais na folha. Aí a folha, como ela está muito concentrada, ela puxa a água dos galhos, por exemplo. Os galhos,
fica com pouca água, uma alta concentração salina, puxa a água do tronco. O tronco fica com pouca água, uma alta concentração salina, puxa a água das raízes, e as raízes elas puxam água do solo. Tá? É uma reação, processo em cadeia aí dentro. Vou pedir a vocês que, por favor, pessoal, copiem essa questãozinha, esse quadro. Se possível, vocês tirem um print, não sei. Pessoal, já copiaram? Já tiraram print, alguma coisa assim? Ou não? Ou ainda não copiaram? Povo. Ei. Olá. Já, Digão. Ai, vocês são tão... Pessoal, olha só. O livro de vocês, ele traz algumas questões sobre esse transporte, né? São as questões para a sala lá da página... Das páginas, né? Das páginas 8, 9 e 10. Então, por favor, pessoal, desse livro, nas páginas 8, 9 e 10, faça atividade para a sala. Na próxima aula eu vou corrigir essa atividade para a sala e vou tratar com vocês de transporte da seiva elaborada. Aí acabou esse capítulo, tá bom? Pessoal, eu ia fazer o capítulo numa aula só, mas ele é um pouquinho grande, um pouquinho extenso. Então, eu vou fazer a primeira parte da seiva bruta, atividade, depois seiva elaborada e atividade também. Belezinha? Pessoal, muito obrigado pela aula de hoje. Espero vocês na sexta-feira, na nossa aula de sexta, tá? Tenha uma boa quarta, uma boa quinta, uma boa sexta e até a próxima aula. Obrigadão. E, pessoal, ó, quem puder, bora para a escola. Quem não puder, partiu. Falou, Digão. Falou até semana que vem. O tio, até sexta, tio. Até sexta primeiro, até sexta. Depois até semana que vem. Mano. Sexta. Tio, eu sou seu amigo. Eu não conto os seus negócios que você faz aqui no Interlagos. Eu vejo as coisas acontecendo, mas eu não falo. Então, eu sou seu amigo, tio. Que isso, cara?